TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, 3 de agosto de 2005, estamos dando início mais uma vez ao nosso programa de toda quarta-feira às 9 da noite, Vida Inteligente, hoje com a presença do professor Paulo Araújo Duarte, que vai nos brindar com um assunto muito importante, que é a hipótese Gaia. Você sabe que você pode participar pelo telefone 222-1123. Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje, para mim, uma data maravilhosa, uma data festiva, é uma conquista pessoal, sei lá como é que eu digo, né? Cheio de emoção, cheio de alegria, é isso. Eu acho que talvez a minha afeição, quem tiver condição de alcançar outros níveis assim das pessoas, de ver aura, essas coisas, vai ver que minha aura está diferente hoje, porque o Vida Inteligente, daqui a 2 dias, completa 19 anos. E olha, e chegar até aqui não foi fácil, mas nós chegamos. Nós chegamos porque nós estamos de braço dado, de mãos dadas com a lei, com o certo, com o divino, com o bem, o bom, o belo, enfim, estamos aí. Senão, nada sobrevive tanto tempo se não é bom, acredito eu. Bem, vocês viram aí agora na entrada, né? Que eu passei. Foi surpresa, vocês devem ter estranhado um programa antigo com uma vinheta diferente, com um logotipo diferente. Isso foi a primeira entrevista do Vida Inteligente. O programa foi ao ar no dia 27 de julho de 2005. O primeiro programa, eu tremia que nem vara verde, apesar de ser um tremendo cara de pau, palestrante e tudo, mas quando eu fiquei frente a frente com as câmeras sozinho, eu fiquei todo nervoso, né? Mas o programa foi ao ar, foi legal, uma passagem pelo universo, foi um programa muito bom. E o primeiro convidado foi quem vocês viram aí, professor Paulo Araújo Duarte, no dia 2 de agosto, como vocês ouviram, de 2005. Nós falamos sobre a hipótese Gaia. Vocês vão ver agora, ele já vai entrar na sala aqui, vocês vão ver que eu e ele não mudamos nada. Nesses 19 anos, nós estamos igualzinho, né? É isso aí. Só mudou ali a data de nascimento, continua a mesma. A idade continua a mesma também, porque é aqui, ó. Então, eu tenho um prazer incrível de recebê-lo hoje. Aceitou meu convite, nem sabia que tinha sido o primeiro convidado. É um amigo, Nossa, nós temos muita história junto, né? Desde o tempo da UFSC, do Planetário, das palestras ufológicas, né? Então vai ser um prazer conversar com ele. Paulo Araújo Duarte, meu amigo, como é que você está, meu querido? Hein? Salve, 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 salve. Um prazer muito grande estar de volta no seu programa, apesar de que depois daquele primeiro fizemos muitos outros, né? Mas eu confesso que eu não sabia que eu tinha sido o primeiro a inaugurar o seu programa. Né? Então, é uma honra muito grande estar aqui de volta e rememorando, né, as coisas. Isso. Nós vamos falar, inclusive, nós vamos abordar o mesmo tema. O que é rememorando, depois de tanto Sim. tempo, para aquelas pessoas que não nos viram, nos assistiram, o que é a hipótese Gaia? O que diz aí? A hipótese Gaia, é. Então, veja que a Gaia é o mesmo que Gea também, que é terra, né? A terra, e é a deusa grega da terra, ok? A deusa grega da terra. Então, a hipótese Gaia, em síntese, quer dizer que a terra ela trabalha como se fosse um ser vivo. Como é que é isso? É porque existe uma tese, né?
tem uma pessoa, acho que é o nome, não sei, Lovelock, fala dele aqui. James Lovelock. O que ele desenvolveu para chegar nessa conclusão? Parece que ele é o pai da criança, digamos assim. Não, porque ele observou, entende? Inclusive com a ajuda de uma bióloga norte-americana, a Lynn Margulis, que, se eu não me engano, ela foi esposa daquele astrônomo famoso americano, o Carl Sagan. Sim. Ela era bióloga, então ela também participou deste processo. Por quê? Porque ele percebeu o seguinte, que o planeta age como um ser vivo. Quer dizer, ele não disse, algumas pessoas interpretaram dessa maneira, que ele teria dito que a Terra era um ser vivo. Não, aí é demais. Até porque é muito difícil até a gente definir, afinal de contas, o que é vida. Perfeito. Mas, veja, uma pessoa sente uma doença, o que é que ela vai fazer? Vai procurar um médico, vai procurar se curar, vai tomar um remédio, não é? E vai buscar o quê? O equilíbrio do seu organismo. Porque uma doença, uma dor, isso aí é um desequilíbrio do organismo nosso, seres vivos. Não é? Então, nós vamos buscar o equilíbrio. A mesma coisa a Terra busca, entende? Ela teria, assim, digamos, uma autorregulagem, ok? Por exemplo, se a população é muito grande, pode ser de um vegetal, de um animal, alguma coisa assim, o planeta se encarrega de dizimar um pouco e diminuir essa população. O Paulo, ele se fundamentou no quê? Ele deve ter mostrado praticamente qual é a fundamentação que ele usou para... Na observação e no histórico do planeta, da vida do planeta, entende? Então, aí, ele teve este lance, essa ideia, e começou a observar, e inclusive com a ajuda dessa bióloga, a teoria ganhou um pouco mais de consistência, entende? E, veja, a Terra já teve pelo menos 5 grandes extinções em massa. Uma delas, há 250 milhões de anos, dizimou em torno de 90% a 95% da vida no planeta. Caramba! Naquela época, 250 milhões de anos, os seres humanos não existiam ainda, mas somos muito recentes nessa história do planeta Terra. Mas veja, agora o mais interessante em tudo isso, né, é que a vida no planeta, seja vegetal, animal, né, sendo dizimada, surgem novas espécies. É isso, e aí? E isso é o grande mistério, né, que, aliás, se diz na astronomia, na cosmologia, enfim, que nós temos 3 grandes mistérios que desafiam a ciência. Um deles é o universo. Origem do universo. Fala-se em Big Bang e tudo mais e tal, mas ainda tem um cantinho aí de dúvidas. Qual a origem? Para onde que tudo isso está indo? Qual é a finalidade de tudo isso? Faz uma parte aí. Você é astrônomo, as pessoas, alguns não sabem. Você falou do Big Bang, né? Então você sabe você estudou isso muito. Mas eu, como um leigo, né, digamos assim, eu refuto essa ideia de que tudo começou com o Big Bang, porque não se começa nada sem ter... Não existe uma reação sem ter 2 agentes, digamos assim, né? Então, se existiu o Big Bang, que eu não duvido, e eu acho que até os cientistas chegaram a confirmá-lo, digamos assim, é porque existia alguma coisa prévia, né, Paulo? Qual é o seu ponto de vista sobre isso, até se entrar na segunda hipótese? Porque
o nada, afinal de contas, o nada, se o nada existe, então não é nada, é alguma coisa. Exatamente, é isso aí. Agora, em julho de 2012, foi confirmado por aquele acelerador de partículas lá entre a França e a Suíça, ali, não é? O CERN, e foi confirmada a existência de uma partícula que muitos já estavam buscando desde a década de 60. E um deles foi um inglês, Peter Higgs, daí o nome, a partícula de Higgs, ou bóson de Higgs. Isso. Foi confirmada a existência deste bóson de Higgs. E por que os cientistas queriam confirmar? É porque a gente crê, os cientistas creem, que o bóson de Higgs é que existia antes do Big Bang. Tá certo? Então, não é que não existisse nada. E por quê? Porque o bóson, esse bóson de Higgs, essa partícula, ela é responsável pela formação de toda a matéria, de toda a massa. Então, ela age da seguinte maneira. Se a gente pega um copo, não é? Com água, isso aqui é um suco de laranja, e a gente joga uma bolinha de gude aqui dentro, ela afunda rapidamente. Tá? Agora, se a gente colocasse óleo, a bolinha iria descer devagar. Então, esse bóson de Higgs, ele age mais ou menos assim. Quando ele encontra outras partículas, elas, digamos, caminham devagar, se movimentam devagar, e aí começa a formação da matéria, que as partículas se movimentam. Né? Na mecânica quântica, a gente sabe disso, elas têm uma atividade muito rápida e tal. Agora, encontrando o bóson de Higgs, aí, então, elas desaceleram e aí começam a se juntar e a formar a massa. Então, o que se acha é o seguinte, que esse material, ao encontrar este bóson, este material, então, começa a se formar, mas numa área muito pequena que se chama na ciência de singularidade. Não se sabe que tamanho que tinha isso aí, mas uma coisa minúscula, toda a matéria concentrada ali. E, de repente, aí é que está a questão. O que é que fez que essa coisa toda concentrada ali expandisse? Não foi explosão. Assim se diz na ciência, não foi uma explosão. O Big Bang, essa palavra, dá a ideia de explosão, mas não foi. Sim. Foi uma expansão. Bom, essa expansão, hoje em dia, é confirmada pela observação das galáxias. Todas as galáxias estão se distanciando em todos os sentidos no universo, numa velocidade incrível, uma velocidade enorme. Então, tudo se movimenta. Bom, então, essa aceleração das galáxias e esse afastamento das galáxias, logo nos leva a pensar, então, que houve realmente uma expansão. Né? A coisa está expandindo, está se expandindo. Tá? Então, essa é a ideia do Big Bang. É o grande mistério, né, que você está falando. Nós temos mais dois. E é o grande mistério. Então, não é? O outro mistério é a vida, afinal de contas. Por exemplo, 250 milhões de anos, 90% ou mais da vida no planeta foi extinta. Você falou. Mas depois, então, surgiram novas vidas que não haviam antes. Quer dizer, como é que a vida pode surgir do nada? Quer dizer, tem o nada e, de repente, aparece alguma coisa, aparece a vida. Como é que
que surge isso. Então, você é um grande mistério, né? Você é astrônomo, então aí que cabe, vamos ver a sua ideia. Muito se conjectura de que nós somos filhos do espaço, de que nós viemos do espaço. Você acredita, ou cientificamente, é possível, vamos dizer, a vida foi extinta aqui, praticamente extinta. Aí hoje nós temos essa variedade de bichos, uma série de coisas. Você acredita que esses bichos possam ter vindo na cauda de um cometa, de um meteorito, como eles pensam de que a coisa do espaço trouxe a vida aqui para a Terra? Qual é o seu ponto de vista, ou qual é o ponto de vista científico nessa questão, Paulo? Essa é uma das ideias, entende? Essa é uma das ideias, a chamada panspermia, né? Panspermia, exato. A vida teria vindo com algum cometa, algum asteroide, enfim, bateu na Terra e aqui e tal. Mas essa é a questão, não é? Nós já tínhamos vida aqui no planeta e, de repente, grande parte desaparece. Alguns animais ou vegetais ficam. Tá. E outros que não existiam aparecem. Aí é que está. Esse é que é o grande problema, esse é que é o grande mistério, não é? Que é essa coisa da vida. Esse é o grande desafio na ciência, né? Explicar como a vida, né? O abiótico se torna biótico, quer dizer, a não-vida se torna vida. Isso. É um desafio. É um desafio. Por enquanto, é tudo muito discutido. Não se tem uma afirmação, né? Entende? E o terceiro mistério? E o outro mistério é a mente, não é? Como é que o nosso cérebro funciona? Né? Como o nosso cérebro funciona. Então, essa questão da mente, nós temos que tomar um certo cuidado, até porque eu costumo dizer que a mente também mente. Com certeza. Com certeza. Não é? Então, nós devemos tomar cuidado com a mente, porque ela também mente. E muitas pessoas preferem acreditar na mentira. Infelizmente. Mas enfim, é isto aí, quer dizer, então a hipótese Gaia trabalha com essa questão também da vida, com o planeta se autorregulando, inclusive nessa questão da vida. Como é que o meio científico vê isso? Ou como o meio científico viu isso? Seus colegas e outros cientistas, essa questão. Eles corroboram com essa questão? Acham ela absurda? Mas eu creio que não, porque é uma coisa super divulgada, super estudada, né? Super pesquisada, digamos assim. Sim, mas o debate é muito grande, não é? Por todo... Não é? A pessoa pesquisando aí pelos canais da internet vai ver que o debate é muito grande. Muito grande. É muito grande. E a questão, é por isso que eu digo que é desafio, né? São esses 3 grandes desafios aí, principalmente os 2 primeiros, não é? Puxa. Que envolve os astrônomos, que seria o universo, não é? E a vida, né? Por tudo, né? Essa que é a questão, né? Não, a vida é um grande mistério. Até, inclusive, o grego, dizer o que é vida, definir vida. Porque nós só entendemos vida de acordo com os nossos padrões. Organismo que precisa se alimentar, esse alimento vai sendo metabolizado, não é? Para nos dar energia, para nos deixar viver, para nos deixar reproduzir, que é digamos assim, uma das funções principais da vida é a reprodução. E então a necessidade desse alimento, desse metabolismo, dessa energia, e nós dependemos de alguns elementos, como carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, e tem alguns outros por aí, mas principalmente esses 4. E a água, né?
Então, nós temos essa ideia de que vida é isso, de acordo com esses nossos padrões aqui. Mas e lá fora, se existir vida? Será que precisa desses padrões ou pode haver uma vida completamente diferente? Eis a questão. Que não precise de carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, a água, tal. Aí não se sabe. Então, por isso, a definição de vida só pode ser dada dentro desses padrões que nós conhecemos aqui, desse planetinha Terra, que é uma coisa minúscula diante de todo o universo. Pequeno ponto azul, como tem aquele... o pequeno ponto azul do Carl Sagan. Paulo, você foi durante muitos anos, além de ser astrônomo, né, foi virou diretor, podemos dizer assim, do planetário da UFSC, e você foi professor de geociências. Então, você fala com autoridade porque você passou a vida inteira lidando com isso. Nós estamos falando, então, da hipótese Gaia, e hoje, você não sabe também, mas hoje é a 22ª participação sua no Vida Inteligente ao longo do... É uma maravilha, é um prazer mesmo. Você já compartilhou muito conhecimento, já falamos muitas coisas sobre temperatura, sobre as coisas climáticas, sobre um monte de verdade, sobre um monte de conjecturas. Já falamos de terra plana e não plana. Aquecimento global, resfriamento global. Exatamente. Então, lixo espacial. Isso, lixo espacial. Então, se vocês entrarem no Vida Inteligente, no YouTube, vocês vão ver que tem uma playlist com o nome do professor Paulo Araújo Duarte. Então, divirtam-se lá, deleitem-se lá, que estão todos os vídeos, todos os programas separados. Paulo, a pergunta é a seguinte, depois de falar isso tudo. Você está autorizado, você tem elementos para falar. Como é que está a saúde de Gaia hoje, desse planeta? Nós estamos falando, a gente vem acompanhando, a gente ouve muitas coisas, como já falamos ao longo desses anos aqui. Umas coisas são reais, outras são hipotéticas, outras são mentiras. Qual o estado de saúde de Gaia? Olha, eu acho que Gaia vai bem, viu? É mesmo? Gaia vai bem, Uhum. Eu vou lhe dizer mais o seguinte, da hipótese Gaia. Com essa autorregulagem que Gaia tem, que o nosso planeta tem, né? Então, existe um controle de temperatura, existe um controle de salinidade, um controle dos climas, tá certo? E inclusive, a grande fonte dos climas na Terra é o Sol. Verdade. Muita gente quer dizer que somos nós, que nós podemos evitar a mudança climática. Isso é um absurdo. E eu já vou comentar sobre isso. A nossa participação no clima é muito pequena, entende? E então eu vou lhe dizer, por exemplo, nessa questão aí, já que estamos falando de clima e tal, e aí que entra aquecimento global e resfriamento e tal. Então, por exemplo, você pode observar nessas imagens de geleiras que estão derretendo, na verdade, elas não estão derretendo. O que mostra ali é que elas estão desabando. Pode observar. Não aparece ali pingando gotinhas e gotinhas derretendo por causa do contato do ar. Não, elas estão desabando. E por quê? Porque nós temos correntes marítimas que se formam nas regiões temperadas e equatoriais, que são quentes. Então, elas se tornam, por serem quentes, elas se tornam leves e se formam correntes que vão na direção dos polos. Quando chega nessas regiões de geleiras, elas vão solapar as geleiras por baixo, começa a derreter por baixo, e de repente a geleira cai, ela desaba, ela não fica derretendo, ela desaba e cai. Bom, aí eu vou te perguntar alguma coisa que a turma vai perguntar, e eu aproveito aqui, porque hoje, por exemplo, notícias recentes,
acharam corpos, estão achando corpos no Himalaia, nos Andes, uma série assim, de gente que desapareceu ao longo de anos. Acharam um aqui de 20 anos agora. E aludem esse achado ao derretimento. Então, se você me disse agora, acabou de dizer para mim, que ele derrete por baixo, vamos dizer, ele vai descendo, o que justificaria mamutes, outra coisa que aparece, dizem que é o degelo. A água derretendo faz com que essas coisas apareçam. Como é que você explica esse fenômeno também? Não, esses alpinistas que desapareceram no Himalaia, lá no Everest e tal, né? Não seria por causa de derretimento da neve. Não, mas o derretimento tem trazido eles à tona, quer dizer, eles foram lá para grotas, é isso que eu quero dizer. Sim. Não, mas mesmo assim, nesse sentido que você fala, tem havido buscas, para encontrar parentes, por exemplo, que contratam pessoas para subir, para chegar lá, para tentar achar, entende? Então, não porque, veja bem, Grego, tem uma outra coisa aí também. Esse negócio aí vai longe. Isso eu sei. Porque, veja, houve uma época em que eles fizeram experimentos, né, cientistas, junto com universidades, NASA e ESA da Europa e tudo, que foi o seguinte: eles colocaram boias, se eu não me engano, 3.200, coisa desse tipo, boias nos oceanos. Essas boias afundam, elas vão até mais ou menos 2.000 metros de profundidade, e elas caminham por correntes, né? Existem correntes marítimas que vão levando. E elas vão fazendo medições de temperatura nos oceanos. Sim. Né? E elas vão caminhando. E depois, então, elas inflam, existe um sistema de tipo de bexiga, né? Que a gente sopra para aniversário e tal. Então, essa bexiga infla e essas boias começam a subir e vão medindo temperatura e salinidade. Depois, então, enviam para os satélites. Então, nessa pesquisa que foi feita por muito tempo, mostrou que a temperatura dos oceanos está diminuindo. Diminuindo. Por quê? Porque nós estamos num período do Sol que ele tem... Você sabe, né? Nós já conversamos a respeito disso, que o Sol tem ciclos, né? Sim. Ciclos de esquentamento, em que ele emite mais energia para o estado. Acho que é 11 anos, né, Paulo? 11 anos, ciclos de 11 anos. 11 anos, mas existem outros períodos. Por exemplo, 11 anos... que ele fica com mais atividade solar, mas, de repente, essas atividades passam dos 11 anos. Então, existem períodos de 50 anos, de 70 e tal, e existe um período de mais ou menos 90 anos que agora o Sol está perdendo este ciclo, ou seja, enviando menos energia para a Terra. Se está enviando menos energia, significa, então, que comprova essas boias que estão mostrando que os oceanos estão resfriando. E os oceanos são 70% da superfície do planeta. 70%. E eles são também controladores dos climas, coisa que quase não se fala nessa questão de clima. Os oceanos são grandes, talvez os maiores controladores dos climas. 70% da massa da superfície do planeta. Entende? Então, os oceanos contêm uma quantidade muito grande de carbono. Acontece que quando há o esquentamento, o carbono é liberado para a atmosfera.
muito mais do que as nossas indústrias que se fala por aí e tudo mais, né? Agora, quando há um resfriamento, os oceanos não liberam esse carbono para a atmosfera. Consequentemente, nós estamos, então, num período de resfriamento. E não de aquecimento global. E não de aquecimento global, entende? Então, essa questão aí que você fala das geleiras e tal, havendo derretimento, pode ser uma coisa eventual, Também. entende? Localizada, enfim, alguma coisa eventual. Mas não, porque não se pode, entende, o Grego? E existe também essa questão de manipulação de dados e tudo que a gente tem que tomar um certo cuidado. Sim. Porque, veja para você, existe uma coisa que se chama ilha de calor. As cidades vão se urbanizando cada vez mais, e isso significa, então, que a água escorre, ela não infiltra mais no solo, e há uma tendência, então, para haver um esquentamento nas cidades. Então, se você pega grandes cidades do mundo e coloca termômetros nessas cidades, é óbvio que elas vão apresentar uma média de temperatura alta. E aí você diz, aquecimento global. Não dá de transportar isso aí para o globo, porque o globo tem 510 milhões de quilômetros quadrados. E as cidades... Porque a influência da humanidade, você disse há pouco, preste bem atenção, que o ser humano não interfere tanto no clima, como você disse. Sim. Que percentual seria esse para acabarmos com esse tabu também, vamos dizer, para as pessoas irem pesquisar mais? Que, como você disse, todo mundo acredita na mídia. A mídia falou, porque o cientista falou e tudo isso aqui e tal, e eu vou acreditar nisso. Então, qual é o nosso percentual de prejuízo ao planeta, vamos dizer, se é que a gente prejudica verdadeiramente o planeta? Freud falou em comportamento de rebanho. O que é o comportamento de rebanho? Você tem o rebanho lá no pasto, de repente um boi sai correndo numa direção, o outro sai correndo atrás dele, o outro atrás dele, e todo mundo sai correndo e ninguém sabe por quê. Verdade. Então, nessa questão das notícias, nós temos que tomar um certo cuidado com o comportamento de rebanho, porque a imprensa diz, a imprensa fala, o outro, daqui a pouco todo mundo está falando, mas ninguém está pesquisando. Que foi o que aconteceu com a camada de ozônio. Então, pararam de falar nisso? Como é que está isso aí? Porque foi resolvido, o problema era um problema econômico. É porque aquele CFC, aqueles gases lá, CFC e tal, que todo mundo, né, falava que estava poluindo e tal, era produzido por países ricos, industrializados. Inventaram essa história de camada de ozônio para iludir todo mundo e fizeram reuniões chamadas de protocolos, e, se eu não me engano, o último foi o protocolo de Quioto. E aí os países industrializados assinaram o documento dizendo que não iam mais produzir o CFC. Os países não industrializados, os países pobres, os países emergentes, assim como o Brasil também, assinaram o documento que não iam mais produzir CFC, que era o gás que estava acabando com a camada de ozônio e essa história toda. Consequência, eles inibiram, então, porque esse gás ele ia cair no domínio público e poderia ser produzido pelos países pobres, emergentes, etc. Então, inibiram que os outros produzissem e eles os ricos passaram a produzir outros gases, que hoje em dia já estão dizendo que são poluentes também. Então, foi uma jogada comercial. A partir dali, não se falou mais. Ora, e a camada de ozônio, Greg, ela se regenera, como diz a hipótese Gaia, ela se regenera naturalmente. Então foi uma jogada industrial, comercial. Então, a gente tem que tomar cuidado com o comportamento de rebanho, não ficar acreditando em qualquer coisa. Pesquisa. Essa que é a dificuldade de hoje. Você sabe que muita gente vai estar contrariado com o que você está falando, com toda certeza, né? Uhum. E
as pessoas não gostam de ouvir. Muitas vezes, não, porque isso aí foi comprovado cientificamente, tudo isso aqui, tal, mas tem aqueles outros fatores que, como você bem disse, né, que são como algumas guerras que não são do acaso, né? Elas são preparadas muitos e muitos tempos antes e você fica comprando o que a imprensa te passa, né? Por isso que eu estou explorando a questão da saúde do planeta, porque uma coisa é você ficar ouvindo o que a mídia quer te passar e os interesses que estão por trás da mídia. E outra coisa é a verdade, né? Que fica assustando, amedrontando as pessoas. Por que isso? Claro, e quando se fala, né, nessas questões aí de aquecimento global, que o homem é que está produzindo o aquecimento global, é bobagem, a nossa participação é muito pequena. E aí nós temos os oceanos, 70% da superfície do planeta é de oceanos, e os oceanos estão em contato com a atmosfera. E esse contato direto com a atmosfera regula os climas também. Emissão de carbono, como eu falei, né? Então nós, segundo um ramo aí de muitos cientistas, nós estamos indo para um resfriamento global. Você falou, vou aproveitar, tem que aproveitar bem você, vamos fazer uma rememoração desses 22 programas. Exatamente isso. Nós fizemos um programa em determinada ocasião que você desmistificou essa questão do aquecimento. Você falou que a Terra já passou por alguns períodos glaciais, né? E alguns períodos cáusticos, digamos assim. Como é que é isso? É uma coisa natural, não é uma coisa provocada, é cíclico. O aquecimento, o resfriamento é cíclico. Repete o que você falou no programa passado. É cíclico. Só observando o seguinte: existe a era glacial e existe período glacial. Né? Era glacial é algo de milhares, milhões de anos, digamos. Tá? Então, a Terra já teve pelo menos 3 grandes eras glaciais. Caramba! É quando a atividade solar diminui, entende? Existe também um outro fator aqui, eu não tenho um modelo para mostrar, mas eu acho que fazendo assim com o dedo dá de entender. A Terra gira em volta do Sol, mas a Terra girando em volta do Sol, este movimento da Terra, ele não é bem circular, ele é elíptico. Ele forma uma elipse, tá certo? Então, agora, isso aí sofre uma variação. A cada alguns milhares de anos aí, a Terra fica com esse movimento mais circular. Ou seja, se afasta, sendo um movimento circular, se afasta um pouco mais do Sol. Depois, então, esse círculo achata e há um esquentamento. Entende? É claro que é pouca coisa, mas no todo influencia. Então, alguns cálculos têm mostrado que a Terra agora está caminhando na direção de um círculo, a translação, saindo da elipse. Então, se afastando um pouco mais do Sol. Tá? Você disse também que, em certa ocasião, que é importante a gente tocar no assunto, que num desses períodos que quase a vida se extinguiu no planeta Terra, foi em decorrência de uma erupção vulcânica. Isso é verdade mesmo, Paulo? Os vulcões também. Além dos oceanos, os vulcões também são desprezados um pouco nessas questões climáticas, porque já tivemos, lá na Indonésia, por exemplo, já tivemos o vulcão, que agora eu esqueci o nome dele, mas não é o Krakatoa, era um outro. É o Krakatoa, justamente, o Krakatoa, E o Krakatoa teve uma erupção enorme que jogou muito material, muita fuligem para a atmosfera, que por muitos anos, dezenas de anos, dificultou a entrada
da luz do sol, prejudicou fotossíntese e tudo mais, entende? Então, existe essa atividade vulcânica também. Nessa questão que eu falei dos 250 milhões de anos, parece ter havido, a teoria mais aceita é essa, parece ter havido choque de 1, 2 ou 3 asteroides na Terra, e a Terra, então, sacudiu. Isso aí ressoa no planeta, né? E aí muitos vulcões entraram em erupção, inclusive vulcões lá na Sibéria, que parece que foram aqueles que mais emitiram fumaça, a fuligem para o espaço. E isso prejudicou a entrada do Sol. E aí foi onde nós tivemos a extinção de 90% a 95% da vida no planeta. Tá vendo? Então é coisa natural, não é? É uma prova de que a Gaia, a Terra, é um ser vivo mesmo, porque está em atividade, né? Os vulcões, o magma... Sim, foi isso que o Lovelock quis dizer, não é? Então, é isso que nós consideramos catástrofes seriam, digamos, o modo de Gaia se autorregular. Perfeito, perfeito. Entende? Então, a teoria, a hipótese de Gaia vai por aí, não é? E aí você tinha falado alguma coisa ali que eu agora você perguntou do... Bom, mas vamos tocando. Vamos tocando aí. Então, e outro assunto que nós mexemos e falamos bastante foi na questão também que prejudica a Gaia, ela leva algumas pancadas de vez em quando, né? A irresponsabilidade masculina do homem em poluir, já fizemos um programa especial sobre lixo espacial, o que tem lá em cima, né? Que é uma tranqueirada que não acaba mais. Só vamos guardar um pouquinho, eu vou até anotar aqui para não esquecer o lixo espacial, porque eu quero completar aquilo que eu estava falando, lembrei agora, que é de era espacial e período... Era glacial e período glacial. A era glacial, então, é algo de milhões de anos. Tá? Agora, quando se fala em período, é um tempo menor. Por exemplo, de 1645 a 1715, em pleno período medieval, nós tivemos muito frio. Foi um período glacial de 70 anos. Caramba. Não foi era glacial, foi período glacial. E a motivação? E atividade solar. Foi verificado porque o Sol tem aqueles picos que eu tenho falado, né? Só que, às vezes, esses picos são muito baixos, muito pequenos. O Sol emite pouca energia para o espaço. Consequentemente, os climas na Terra sofrem com isso. A temperatura baixa, porque recebe menos energia do Sol. Então, por 70 anos, nós tivemos aí um frio geral no planeta. E muitos desenhos que mostram esse período, mostram, inclusive, que o rio Tâmisa, por exemplo, na Inglaterra, ficou completamente congelado, como outros rios. Entende? Faziam feiras em cima do rio, brincavam de esquiar, de andar, de correr e tal. Bancos, as pessoas sentavam ali para ler jornal, em cima do rio. E o rio congelou completamente. Tá? Agora fica aqui uma observação. Nós estamos falando muito de aquecimento global. Gente, vamos colocar as mãos para os céus e agradecer pelo aquecimento global. Por quê? O resfriamento é muito pior. Com o resfriamento, o que acontece? Os campos vão ficar cheios de neve, de gelo. O gado vai diminuir a comida para o gado, vai diminuir a quantidade a agricultura também vai sofrer,
todas as safras agrícolas vão já acabam com isso? Muito grande, e vai faltar comida nas cidades, vai faltar comida para nós, vamos precisar de mais roupa, mais aquecimento. As pessoas de rua que não têm casa e tal vão precisar de casa. Aí vamos ter mais gripes, mais resfriados, mais doenças pulmonares. Os governos vão ter que investir mais na saúde. Então, o resfriamento, não é? O resfriamento é muito pior. Então, vamos agradecer ao aquecimento. Viva o aquecimento global! Apesar de que estamos entrando numa época de resfriamento, como você falou, né? Exatamente. Então, até 2035, nessa faixa, nós vamos ter o pico desse resfriamento, que é um período, não é uma nova era glacial. A última era glacial acabou há mais ou menos 15 mil anos. Ali atrás, 15 mil anos. E agora, então, nós entramos num período de aquecimento. É o período chamado interglacial, um aquecimento. Só que, quando nós temos um período de aquecimento, podem ocorrer alguns períodos pequenos de resfriamento. E é o que está acontecendo agora, que aquelas boias que eu falei mostram isso. O Sol, nesse período que ele tem de 90 anos, nesse ciclo de 90 anos, ele está diminuindo as atividades. Consequentemente, os oceanos vão emitir menos carbono para a atmosfera e a atmosfera vai resfriar, que é o que está acontecendo. Paulo, antes de você responder, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa. Antes de você responder sobre lixo espacial, uma coisa, eu vou aproveitar você. Uma coisa que anos e anos e anos, quase 6 décadas que eu ouço isso aqui, né? Pelo menos com mais intensidade. Saiam de cidades litorâneas porque vai ser tudo alagado e não sei o quê, não sei o quê. Qual é a possibilidade dessas questões, fora um tsunami, que é uma coisa natural, acontece, como você falou, a Gaia é um ser vivo, todo mundo sabe que tem movimentação aqui embaixo, né? Ainda ontem tivemos grande abalo sísmico no Chile, alguma coisa assim. Qual é o risco verdadeiro, excetuando-se um tsunami, digamos assim, do nível das águas do mar subir, a ponto de dizimar um monte de cidades litorâneas? Não, isso aí eles falam por causa do aquecimento global e que as geleiras, então, estariam derretendo, e se elas estão derretendo, aumenta o nível. Tudo bem, mas só que nós estamos numa fase de resfriamento, não é? Então, para mim, isso é parte um pouco dessa onda do aquecimento global. Tanto é que estamos tão preocupados que a gente mora à beira-mar, né, Paulo? Aqui. Pois é. Aí, lembrando aqui dessas atividades vulcânicas, há uns anos, aí eu não estou lembrado, eu acredito que foi nos anos 90, houve no Chile um vulcanismo. Até uma turma aqui que eu fazia parte estava indo para a Argentina de avião, naquela época, e os voos foram cancelados. Por quê? Porque esse material todo que foi expelido pelo vulcão, inclusive onde eu morava lá no Estreito, quando foi de manhã, o meu quintal ficou branco. Branquinho da fuligem, né? É isso mesmo. Exatamente. Agora, imagine, lá do Chile, veio cair aqui no Estreito. E agora, você está falando, recentemente eu presenciei isso em Atenas, né, tudo isso aqui, a areia do deserto fechando, mudando o clima ali, entrando na Europa toda essa aí. Então, a Terra tem essas manifestações aí que não é nada de anormal, né? São coisas realmente de um ser vivo que está ativo aí. Sim, exato. E devemos tomar cuidado também, não é, o Grego? Porque
existem muitos projetos de pesquisa nas universidades, nos institutos de pesquisa, e o pessoal precisa manter também o seu laboratório, a sua pesquisa. Então, ele tem que entrar na onda também, né? Alimentar, exatamente. Tem que... Porque, veja bem, aquele que fala contra o aquecimento global não vai ter verbas para o seu laboratório, para a sua pesquisa. Pode ter certeza, claro. Entende? Isso aí já ouvi de cientista que não defende o aquecimento global. E veja, aquela comissão lá da ONU, que é o IPCC, né? Aquela comissão é formada de pessoas, cientistas, muito bem, e representantes de vários países, mas pessoas que defendem o aquecimento global. Ora, se você tem um grupo de trabalho que todo mundo pensa na mesma direção, é óbvio que o resultado final vai ser aquele que já estava anteriormente previsto. Com certeza, com certeza. Entende? Então, há necessidade de a gente ter um certo cuidado com isso, viu? Com essas informações. Não se entregar logo para essas informações que vêm pela imprensa, por diversos... Hoje em dia, com a internet também, as redes sociais, tomar cuidado com isso. É a pessoa, às vezes, que recebe essas informações e já vão repassando. Né? Sem consulta nenhuma, isso tem demais. Sem consulta nenhuma, tal. É o comportamento de rebanho que eu digo. Né? Acredite e vai atrás da boiada. Perfeito. Então, nós devemos tomar cuidado com esse tipo de comportamento. Para a gente encerrar, tem muita tranqueira lá fora? Muita tranqueira não, porque são coisas necessárias. Comunicação, satélites, estações espaciais para se estudar o espaço, isso aí o conhecimento humano vai se ampliando. Agora, inclusive eu recomendo um programa, Lixo Espacial, dentro da playlist do professor Paulo Araújo Duarte, na página do Vida Inteligente. Assistam esse programa, onde a gente fala mais minuciosamente, mostra gravuras, tudo, sobre esse... É um problema, né, Paulo, professor? Sim, é um problema. Os ambientalistas falam muito da poluição aqui embaixo, né? Aqui embaixo, né? Poluindo nossos rios, oceanos e tal. Mas o espaço lá em cima está poluído. Eu já vi fotografias de impressionar, sem brincadeira. Sim. Já tivemos impacto de satélites que se chocaram. Então, quando os satélites se chocam, geram milhares de pedaços. A Estação Espacial Internacional já teve que fazer algumas manobras na sua órbita para fugir de lixo espacial. Porque um choque de um parafuso, por exemplo, perdido lá em cima, batendo na estação espacial, prejudica. Entendo. Faz um furo. Imagine um astronauta que esteja fazendo algum conserto na estação espacial lá fora, consertando alguma coisa, e recebe um parafuso, o impacto de um parafuso, ou de uma placa qualquer, de 10 centímetros ou mais. Vive caindo no planeta aqui, né? Nossa Senhora. Pois é, não é? E o que acontece é que alguns satélites que já foram desativados, alguns ainda permanecem por aí em órbita, mas aqueles que podem ser controlados, eles são jogados. Mas onde? No oceano. No oceano. Isso quer dizer que os nossos oceanos já têm um pouco de lixo espacial também. Sem dúvida, é. Então, sempre, onde nós vamos, sempre deixamos lixo. A Lua já tem um pouco de lixo que foi deixado por lá pelos astronautas que foram. Pois é. Já tem mesmo. Marte já tem lixo também. Não foram pessoas para lá, mas Marte já tem lixo também. Fora as naves que tiveram mau pouso, mau funcionamento, caíram lá, né? Não deixa de ser lixo. E hoje em dia existe também, não é, uma preocupação com essa corrida espacial, que é a militarização do espaço. Coisa que, aliás, a ONU tem uma regulamentação e diz que
o espaço não será militarizado. Mas ninguém quer saber disso aí. Então, lá em cima, já existem, né? Já existem satélites, espiões, já existem projetos, talvez até já tenham sido executados, de satélites que lançariam mísseis para destruir o satélite do outro. Já pensou? Já pensou? Grego, veja bem, o ser humano é um ser destruidor. Com certeza, concordo com você plenamente. É um ser conquistador e destruidor. Então, veja, até certo ponto, eu não defendo muito essas viagens espaciais. Só para você ter uma ideia, o James Webb, esse telescópio que foi colocado agora para substituir o Hubble, né? Ele custou, se eu não me engano, foi 10 bilhões de dólares. Bilhões, é. 10 bilhões de dólares. Então, essa corrida espacial toda está se fazendo lá para o espaço porque tudo começou na conquista territorial do ser humano, começou por terra. Primeiro, conquistar a terra do outro. E isso a história das civilizações conta muito bem. Os livros, né, de história contam muito bem. Depois, então, começamos a conquista pelos mares. As viagens marítimas, conquistando outras terras, explorando isso e assim. Agora nós estamos indo para o ar. Então, nós vamos levar guerra para lá também, para cima, vamos levar poluição, e temos tanta coisa para resolver aqui embaixo, né? Entre nós, não é, Grego? Fazer o quê, né? Que fica, não é, essa questão aí, qual é a razão, qual é a vantagem de tudo isso? Eu não sei, eu me questiono um pouco, viu? Bom, nós estamos aí ruim para os nossos parentes, nossos filhos, netos, isso aqui, né? Porque não sei que mundo que eles vão encontrar mais à frente. Paulo, muito obrigado mais uma vez de você estar aqui conosco. Certamente você vai voltar. Eu quero pelo menos mais 19 anos. Por quê? Porque nós vamos estar vivos se chegar a mais 19 anos. Então, eu espero poder estar andando ainda, respirando sozinho. Sozinho, né? Só posso dar um encerramento aqui numa coisinha rápida, né? Claro que sim, claro que sim. A respeito da hipótese Gaia, porque a hipótese Gaia também colocou o ser humano e todos os seres vivos dentro deste processo de regulagem aí das coisas do nosso planeta, de Gaia, não é? Então, tirou o ser humano, a hipótese Gaia tirou, por isso que talvez aborreça algumas pessoas, que tirou o ser humano daquele pedestal que o ser humano se colocou. Quer dizer, ele se sente fora da natureza e a natureza está ali para ser explorada à vontade. Sob o comando dele. Nós somos os dominadores, nós causamos mudança climática e podemos evitar mudança climática, podemos usar a natureza à vontade. E a hipótese Gaia colocou o ser humano como mais um desses elementos que contribuem com o todo. Não, quer dizer, tirando o ser humano desse pedestal de coisa especial. E aí, então, eu li por esses dias um livro de um cientista, um professor, filósofo, John Gray, que é americano. Ele escreveu também muito bom, Cachorros de Palha, em que ele faz um trabalho assim, comentando religiões e ciência, né? E esse aqui, eu até fiz anotação, que ele diz o seguinte, o nome do livro é O Silêncio dos Animais. E nesse livro, então, ele diz o seguinte, baseamos nossa existência em muitas ficções, dando voltas para não admitir que também somos animais, separados dos outros apenas pela nossa vaidade. Boa. Porque, Grego,
Nós somos símios humanos. Os chimpanzés são nossos primos. Nós viemos de um ramo. Nós não viemos dos macacos. Nós viemos de um ramo dos símios. Símios são aqueles que não têm cauda. Macacos são aqueles que têm cauda. Orangotango, gorila, bonobo, chimpanzés são símios. E nós viemos de um desses ramos dos símios. E se você olhar documentários a respeito dos chimpanzés, você vai ver como nós somos parecidos com os chimpanzés. Muito parecidos, muito parecidos, né? E a gente fica todo metido aí, né? Não que... Todo metido. Animais super inteligentes. Se eu vim de um macaco, fico muito orgulhoso, porque... Então, essa é a questão. E eu costumo dizer, ao invés de dizer seres humanos, eu digo que símios humanos. Tá aí. Você arrumou encrenca hoje aqui. Já arrumei muita encrenca no programa de hoje. Valeu, Paulo. Forte abraço, meu querido amigo e irmão. Até. Tá bom, então. Muito obrigado. Muito bom estar contigo. Espero que essa nossa cumplicidade aqui continue por muito mais tempo ainda com saúde. Fraterno. Não tem dúvida. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tudo abraço. De bom, sucesso aí com o teu programa. Obrigado, tchau. Oh, que bacana, que orgulho, né? 19 anos, parece que foi ontem, né? O professor Paulo Araújo Duarte, foi uma longa gestão assim juntos, né? Tem um monte de assuntos. Eu recomendo, mais uma vez, assistam lá a playlist do professor Paulo Araújo no programa Vida Inteligente, tem muita informação. É um cientista, um astrônomo, um professor de geociências da Universidade Federal de Santa Catarina, enfim. Então é isso. Gente, tá aí, mais uma etapa cumprida. Parabéns para o Vida Inteligente pelos seus 19 anos. Parabéns a você, Eustáquio André Patunas, por estar apresentando todo esse tempo. E fica aqui. E parabéns para vocês por estarem conosco todo esse tempo. Fica aqui o nosso fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.